Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será dois exemplos do Antigo Testamento. O texto base para o nosso estudo, Hebreus 11, verso 35, que diz assim: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Quando olhamos para o Antigo Testamento, percebemos dois relatos de duas mulheres que passaram pela experiência de ter de volta os filhos que haviam sido roubados pela morte. Dois relatos, ambos nos dois livros de Reis, a primeira em 1 Reis, capítulo 17, versos 8 a 24, e a segunda em 2 Reis, capítulo 4, versos 18 a 37. Essas duas histórias nos mostram, no tempo do Antigo Testamento, duas mulheres que tiveram a oportunidade de receber de volta filhos que haviam sido roubados pela morte. Não há nada que mexa mais com uma pessoa do que perder um filho. Somente quem passou por essa experiência pode, de alguma maneira, entender a dor que um pai ou uma mãe passa quando perde um filho. Eu me lembro que quando estava no campo missionário em Portugal, minha esposa e eu perdemos a nossa filha mais velha, a Vitória. A dor que enche o coração de um pai, de uma mãe, quando se perde uma criança, quando se perde um filho, é uma dor que somente a eternidade poderá, de alguma maneira, revelar. E a menos que a certeza da fé em Cristo Jesus esteja firmemente alicerçada no coração daquele que perde, talvez a dor seja tão intensa que a loucura, com certeza, seria uma realidade. Pense agora, por exemplo, no primeiro caso. Um tempo de grande crise havia se abatido sobre o país de Israel. Quando olhamos para o texto bíblico, Acabe não apenas havia se tornado o pior rei de Israel, do Reino do Norte, mas ainda sendo o pior de todos os reis que já tinham governado sobre o país até aquele presente momento, ele ainda se casou com uma mulher que recebeu o apelido de a pior mulher de todos os tempos. Ela era feiticeira, agoureira, assassina, sanguinária, o seu nome Jezabel. E ainda por cima, era filha de um sacerdote, de um rei sacerdote de Baal, que importou a adoração a Baal e a sua esposa Asterote para o reino de Israel. Os sacerdotes de Deus foram mortos, os profetas do Senhor aniquilados, a tal ponto que Elias chegou ao ponto de acreditar que só ele havia sobrado. Entretanto, quando olhamos para o texto bíblico, percebemos que Elias, depois de ter decretado uma seca, uma grande seca no país, que durou algo em torno de 3 anos e meio, ele foi orientado por Deus para fugir daquele lugar. Durante uma parte do tempo, ele fica junto ao ribeiro de Querite. Posteriormente, ele é orientado por Deus a fugir para a região da Fenícia, para uma cidade chamada Sarepta, e ali ele foi mantido, ele foi sustentado por uma viúva. E essa viúva teve um milagre tremendo da parte do Senhor Deus na manutenção tanto dela quanto do seu filho, bem como do profeta enquanto esse esteve hospedado na sua casa. O azeite na botija nunca se acabou e, ao mesmo tempo, a farinha da sua panela também não se acabou. E eles se mantiveram durante todo aquele período de fome. Na parte final da estada de Elias na casa daquela mulher, o filho da viúva acabou morrendo. E quando ele morreu, ela foi até Elias e disse: você permitiu que isso acontecesse na minha casa. Elias agora vai até o Senhor Deus. Ele clama ao Senhor. Repare que até aquele momento, pelo menos aquilo que o texto bíblico nos diz, apenas uma situação de ressurreição tinha acontecido na história. A ressurreição de Moisés, que havia sido efetuada por ninguém menos do que pelo próprio Senhor. Mas ele agora vai clamar a Deus e vai pedir que o menino voltasse à vida. E a ressurreição do menino acontece. É importante notar que essa mulher nem sequer era israelita, nem sequer era do povo de Deus. Era uma mulher da Fenícia, mas que havia abraçado o Deus de Israel. De igual forma, algum tempo mais tarde, logo depois que Elias foi levado ao céu sem ver a morte, o seu sucessor Eliseu vai passar por uma experiência semelhante.
quando Eliseu, na região de Sunem, ele sempre que viajava, ficava hospedado na casa de uma determinada senhora, de uma mulher, que, pelo que o texto bíblico diz, era bem mais jovem do que o seu marido, mas que ela era impedida de ter filhos, ela não tinha filhos. Ela tão feliz ficava de poder receber Eliseu em sua casa, que mandou construir um quarto específico para Eliseu. Tão agradecido Eliseu ficou, percebendo que o coração daquela mulher, bem como do seu marido, estavam firmemente alicerçados na obra de Deus, que ele orou a Deus, e Deus concedeu a essa mulher o direito de poder ser mãe. Algum tempo mais tarde, a criança ainda era pequena, quando a criança também morre. Eliseu vem até onde está o corpo sem vida do menino, e o menino também é trazido de volta à vida. Repare que nesses dois casos, os milagres acontecem não porque as mulheres mereciam, não porque houvesse algum tipo de mérito nessas mulheres, mas o que a Bíblia vai mencionar é que elas tinham fé em Deus, que elas possuíam uma firme confiança no Senhor. É tanto que quando o problema acontece, elas procuram o homem de Deus, elas procuram, no caso da primeira, a viúva de Sarepta, ela procura Elias. No caso da mulher de Sunem, ela vai procurar o próprio Eliseu e pedir que esses homens intercedam diante de Deus pela causa delas. O que nos mostra que essas mulheres, apesar de viver numa época em que apenas um caso de ressurreição havia acontecido, que era o caso de Moisés, já há muitos anos atrás, elas ainda assim acreditavam que o Senhor Deus tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Essa mesma fé, essa mesma confiança, essa mesma certeza que essas duas mulheres possuíam, é a certeza que nós podemos ter. Ah, pastor, isso quer dizer então que qualquer pessoa que a morte nos roubar, nós podemos pedir a Deus para que Ele traga de volta essas pessoas? Às vezes o Senhor Deus opera milagres extraordinários, como operou na vida dessas mulheres, com um propósito específico de mostrar o seu poder, mostrar a sua força, de mostrar que as pessoas podiam ter fé no Senhor. E ao mesmo tempo a gente precisa se lembrar que apesar da ressurreição desses dois meninos ter acontecido, de ter sido alguma coisa realmente fantástica, o filho da viúva de Sarepta, o filho da mulher de Sunem, mas o que sabemos é que ambos acabaram morrendo de novo. Portanto, o Senhor Deus, Ele olha para a nossa história de uma perspectiva completamente diferente. A nossa existência nesses meros 80, 90, 100 anos que nós temos a oportunidade de viver nesse mundo, não são mais do que uma pequena vírgula na existência que o Senhor Deus preparou para nós, uma existência eterna com Ele, nas mansões eternas. O mais importante de tudo aquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós é o momento em que o nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. Das 3 ressurreições que vimos até agora, a de ontem, a ressurreição de Moisés, foi a única que garantiu ao indivíduo que passou por ela a imortalidade. Porque o Senhor Deus deu a ele a mesma experiência que Cristo Jesus teve por ocasião da ressurreição. A própria imortalidade, ou a própria vitalização do corpo, o revestimento do corpo com a imortalidade, foi dada a Moisés. Os 2 meninos, por mais que passassem pela experiência da ressurreição, acabaram morrendo de novo. Às vezes nós nos desesperamos diante da morte porque olhamos para essa existência como tudo aquilo que a gente tem. Nós devemos estar, como diz aquela velha canção, com os pés na terra, mas com os nossos olhos no céu, esperando sim o momento do retorno de Cristo Jesus, quando a morte será finalmente aniquilada e todos aqueles que nos foram roubados pela morte nos serão devolvidos. Eu espero por esse momento, quando o Senhor Deus tirará a minha pequena vitória da sepultura, devolverá nos meus braços. Então eu vou poder olhar nos olhinhos dela e dizer: filha, agora é para sempre. Nada nunca mais vai nos separar. É por esse momento que eu espero. E é essa certeza, essa fé, que tem me mantido firme no caminho do Senhor Deus. Você não gostaria de pedir a Deus para que essa certeza também possa inundar o seu coração, para que você permaneça firme nele? Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama.
e podemos ter a certeza da vida eterna e da salvação. Obrigado porque na história percebemos momentos em que o Senhor interviu, tirando da sepultura pessoas que foram roubadas pela morte, só para mostrar que as chaves da morte e do inferno foram entregues nas mãos do Senhor Jesus. Ajuda-nos a podermos nos manter firmes no teu caminho, tendo essa certeza cimentada no nosso coração. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?